visitar de maneira graciosa aqui essa noite. Queridos, abram a Bíblia em Colossenses, capítulo 2, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. Capítulo 2. Colossenses, capítulo de número 2. Vou fazer uma leitura extensa, um pouco extensa, depois a gente vai pautar dois pontos importantes da mensagem. Capítulo número 2. Diz assim a palavra do Senhor: porque quero que saibais quão grande combate tem por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em cá, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus Cristo, ou Cristo Deus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também nele andai, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graça, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meios de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo e da carne, mas a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contrária ou contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto aos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado em sua carnal compreensão, e não ligando a cabeça, da qual o corpo, todo o corpo, privado, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregais ainda de ordenanças, como se servisseis ao mundo? Tais como: não toqueis, não manuseeis, não proveis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para satisfação da própria carne. O capítulo todo de Colossenses, o capítulo de número 2.
Queridos, quando a gente lê o livro de Colossenses, e a gente passa por esse capítulo, e a gente vê aqui o relato de algumas práticas do judaísmo, a gente pensa que Paulo está combatendo mais uma influência judaica em uma das comunidades que por ele foi fundada, né? Mas na verdade a carta de Paulo aos Colossenses é um combate a uma heresia e um mal que permeava a comunidade, a igreja do Senhor nos seus primórdios. Ele combatia um grupo que tinha em si a prática dos cultos de mistério adquirida do Egito e da Grécia. Era um grupo que preconizava e ensinava a sabedoria como o ideal para a salvação daqueles que se convertessem a tal propósito. O grupo que eu me refiro, que Paulo aqui na carta aos Colossenses está combatendo, é um grupo chamado gnosticismo. Combatia o gnosticismo. Para quem não sabe, gnosticismo vem da palavra gnose, que significa conhecimento ou sabedoria. 8 cartas no Novo Testamento são diretamente ligadas ao combate dessa heresia e dessa perversão do Evangelho naqueles dias. Eu acho que você já ouviu falar dos livros gnósticos, são os livros apócrifos. São livros que eles confeccionaram e deram nome a Pedro, Apocalipse de Paulo, livro de Filipe, Maria Madalena. São todos livros mentirosos, apócrifos, que eles compuseram e eles colocaram o nome de alguns personagens para dar importância aos seus escritos e para perverter a comunidade cristã nos seus primórdios. E esse grupo ele tinha as suas crenças e os seus valores. Como é que funcionava isso? Eu quero descrever para você, para a gente entender o contexto dessa carta e depois pegarmos 2 pontos dela para fazer a aplicação da palavra. Eles criam em um Deus supremo, Deus absoluto, o Deus maior. Era um Deus inatingível, inalcançável, era um Deus deísta. Tem um Deus deísta e o Deus teísta. O Deus deísta é aquele que cria todas as coisas, tem essa crença, como um relojoeiro cria o relógio depois da corda e não interfere mais no processo ali. Esse é o Deus deísta. Deus teísta é o Deus que nós cremos, é o Deus que interfere na criação, é o Deus que faz o milagre, que opera, e que a gente pode perceber que Ele está conosco pela evidência do seu toque e da sua ação entre nós. Então eles diziam que Deus era esse Deus macro, esse Deus supremo, era o grande sol, esse grande fogo. E tinha desse Deus algumas emanações que eles chamavam de aeons, ou anjos mais na frente. E dizem que esse grande sol, esse grande fogo começou a liberar as suas emanações. E cada emanação do Deus Supremo que se deslocava desse fogo maior, ele se formava tendo uma característica inferior, de um poder inferior e de uma luz inferior ao Deus Supremo. E ele se dividia e se deslocava da outra emanação. Então se deslocaram, segundo eles, 30 emanações do Deus superior. E a última emanação desse Deus, dizia eles, é o Deus que criou esse cosmos, esse universo, criou tudo o que aqui existe. Ele, por um erro da sua criação, por ele estar distante do fogo maior, que era o Deus principal, ele criou esse cosmos, ele criou a existencialidade, o plano físico, logo ele, por um ato falho de criação, teria criado pelo que é material, o mal. Eles criam que todo o mal está na matéria, está no cosmos. Essa é a teologia deles, o cosmos e a sua espiritualidade, a existência e a sua história. O plano de salvação estava entre eles, como nós vemos entre nós também. Eles apresentavam a criação, a existência, o sofrimento, a morte e a ressurreição, mas diante de uma perspectiva da gnose. Eles dividiam o homem em 3 partes. Eles diziam que o homem era ílico, que o homem era psíquico e que o homem era pneumático. Os ílicos eram uma espécie de calvinismo. O calvinismo caiu nesse mesmo engodo de escolher pessoas para o inferno e pessoas para o céu, mas eles pensavam mais ou menos como os calvinistas. Eles criam que os ílicos eram os carnais, eram as pessoas que estavam presos à matéria, a essa matéria, e que de maneira nenhuma poderiam se libertar dela. Então esses estavam expostos aos demônios,
às trevas, às enfermidades e ao mal, e de maneira nenhuma eles poderiam transcender. Eles diziam que existiam os psíquicos. Os psíquicos eles atribuíam aos profetas, que era uma casta inferior no plano da salvação. Todo aquele que anda por fé, ele é uma casta salva, mas uma casta inferior, incluindo os profetas, os apóstolos, pessoas boas de todo mundo. Era um plano inferior de salvação, mais ou menos como creem os testemunhos de Jeová, que creem que há 144 mil que vão para um plano superior, e o restante das pessoas que não fazem parte daquele grupo tem uma salvação inferior. E eles criam que os espirituais, ou os pneumáticos, melhor dizendo, eram aqueles que alcançavam o topo da glória pela transcendência do conhecimento, ou seja, da gnosis. Era um plano místico, onde se trabalhava com magia, se trabalhava com mágica, se trabalhava com rituais e se trabalhava com sacramentos. 8 cartas na Bíblia Sagrada combateu esse grupo, pois esse grupo, ele dizia, a carne para nada aproveita. Lembram-se de Jesus falando no capítulo 6 e verso número 62 do Evangelho de João, quando ele disse que a carne para nada aproveita, mas que a sua palavra é espírito e vida. Eles pegavam esse contexto, aplicavam a sua doutrina e fortaleciam o que eles ensinavam os seus prosélitos nesse momento. Então eles pregavam que a carne não prestava. E o Espírito é o plano de Deus pela gnose para resgatar a alma do aprisionamento da carne, da matéria que é má. Era assim que eles ensinavam, era assim que eles preconizavam, era assim que eles pregavam. Então, eles criam que a centelha divina estava na carne. E ela precisaria ser libertada para poder alcançar a transcendência pela sabedoria e pela gnose. Então eles tinham 2 tipos de comportamento. Um deles está aqui. E eu repito, como eu disse, 8 cartas do Novo Testamento foi combatendo essa seita. Essa de Paulo, as 3 cartas pastorais, as 2 a Timóteo e a de Tito. As 3 cartas de João, o apóstolo João, e a carta de Judas. Das 8 cartas da Bíblia, essa vai combater que penetrava a igreja de Colossenses e que tinha um comportamento diferente do outro grupo de gnósticos que influenciavam de maneira perversa a igreja de Cristo. Como é que eles viviam? Como eles diziam que a carne é má, que a matéria é má, o que você fizesse a partir do seu corpo, a tua alma, se fosse pela gnose, a tua alma não seria contaminada. Então, num grupo acreditava no ascetismo e o outro na licenciosidade. Quando você lê Judas, parte de Pedro, eles combatem isso aí. João, quando vai dizer que aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne e esse é o anticristo, ele está pregando contra esse grupo que dizia que Jesus Cristo veio em espírito, ou tomou posse como um fantasma de um homem da Galileia, desde o seu batizado, e que saiu do corpo de Jesus quando ele foi crucificado lá. E as palavras de Jesus em Mateus, quando se diz Deus meu, por que me desamparaste? No evangelho dele estava escrito assim, poder meu, por que tu me deixaste? Então tinha esses 2 grupos do gnosticismo na igreja. Um praticava a licenciosidade. Quando você lê Judas lá, você vai ver que eles eram promíscuos, que eles viviam uma vida devassa. Por quê? Porque eles diziam, nada que eu faça por intermédio do meu corpo pode prejudicar o meu espírito, desde que eu tenha as revelações da gnose. Então eles se entregavam à imoralidade, à bebedeira, a farras, a todo tipo de excesso extremo, e eles acreditavam que a matéria sendo má, eles poderiam aniquilá-la para poder libertar o espírito, ou a centelha de Deus que estava no corpo deles. Um desses grupos, 7 cartas, combate esse tipo de mal na igreja. Mas um desse grupo que estava aqui em Colossos, na igreja de Colossenses, era o grupo que praticava o ascetismo. Era um rigor ascético que Paulo ele descreve aqui na carta. O que é ascetismo? É a negação dos prazeres da vida, a palavra ascetismo. E aqui eles misturaram essa abstinência a tudo que pertence ao mundo para afligir a própria carne.
Se a carne quer alimento, eu não dou alimento. Se a carne quer sexo, eu não dou sexo. Se a carne quer festa, eu não dou festa. Então, eles não faziam nada, era o extremo, o oposto do outro grupo, que achava que poderia fazer tudo para prejudicar a carne e libertar a alma da matéria que é má. Então eles praticavam ritos, rituais, magias, mágicas, mas também nos seus ritos eles introduziram, especificamente nessa comunidade, o sacramento judaico, que a gente vai ver aqui, porque eles começaram a observar os dias de festa judaica, os dias semanais judaicos, as festas das luas judaicas, e a dieta judaica, tudo que pertencia ao pacote judaico, eles também, segundo os historiadores, praticavam a circuncisão. Então era uma mistura. É por isso que Paulo vai dizer aqui, que você tem que ligar o corpo à cabeça com Cristo, senão vai dar confusão, não é? Para quem pretende crer somente no Evangelho. E aqui Paulo, mais uma vez, sofrendo muito por conta dessa influência na igreja, ali na comunidade, aos colossenses. Era uma batalha, era uma guerra, esse homem enfrentava. E ele vai tratar de coisas, e aí você vê na leitura da carta, quando você lê, elas são só 4 capítulos, que a comunidade não foi muito influenciada, era mais um alerta que ele estava dando. Ele sofreu muito mais na influência, quando a gente vai ler, da carta aos Gálatas. Lá você vai ver a energia de angústia de Paulo na escrita aos Gálatas do Novo Testamento. Aqui não, aqui ele fala com uma maneira mais suave, vamos dizer assim, de uma maneira mais calma, no que tange a crença e o equilíbrio dos irmãos que estavam ali em Colossenses. Só que ele vai tratar de coisas muito triviais, para combater esta heresia, este mal que estava se infiltrando na igreja de Deus do Senhor. E aí a gente lê, e quando a gente lê a carta, a gente vai perceber, quando você faz um estudo sobre o gnosticismo, que Paulo está combatendo justamente isso. Porque como eles criam, por exemplo, que era só um Deus, e o Deus era incomunicável com essa matéria, e logo eles diziam que o Deus que criou esse mundo era o Deus do Antigo Testamento, era um Deus mau, porque o Deus que se conectava com a matéria, logo ele ia se contaminar, né? E Paulo vai descrever nessa carta justamente esse Deus como o Deus pleno e absoluto que se revela e vem até nós. E uma palavra usada até para eles, para o mundo deles, era o pleroma, eles utilizavam para falar de plenitude. Cada partícula dessa emanação tinha um pleroma do Deus incomunicável neles. Só que o Deus que se comunicasse ou entrasse em contato com a matéria, ele se contaminaria. Então existia uma perversão. Por isso que eles diziam que Jesus Cristo era um fantasma que visitou o corpo do homem na Galiléia e saiu daquele corpo no momento da crucificação. E Paulo vai relatar aqui, vai exaltar e vai glorificar, e fica muito difícil a gente contrastar Paulo, seja o grupo judaico, seja aquele que não crê que Jesus é Deus, com as palavras de Paulo aqui, entendendo o contexto histórico, com quem ele está combatendo. Se você lê sobre o gnosticismo, esse grupo perverso, o que eles criam, o que eles diziam daquilo que não era divindade, o que Paulo explicita, que deixa claro para nós, é a divindade de Cristo encarnada, tomando a forma, a matéria, porque tudo o que Deus fez é bom, e Ele nos criou com essa maravilhosa bênção. Aliás, Ele habita no corpo que é perecível, mas que não se contamina por esta visitação. Muito pelo contrário, Ele nos purifica quando nos visita, quando vem até nós, quando nos abençoa, quando está na nossa mente, quando está na nossa vida, quando está no que nós fazemos, no que nós escolhemos, no que nós queremos na nossa vida. Ele não se contamina e Ele tira as contaminações da nossa alma, do nosso pecado, pela bondade da sua visitação. E aí Paulo vai tratar de coisas básicas aqui, porque ele vai dizer, como você vai ver, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude, corporalmente, ele está dizendo toda a plenitude, todo o pleroma, da divindade daqueles que eles não consideravam que pudesse se conectar no corpo humano. Ele vai dizer que nós devemos aprender de Cristo, porque em Cristo habita todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento nessa carta aqui. Não é a gnose, o misticismo intuitivo. É em Cristo Jesus.
E aí ele vai tratar, e 2 pontos eu escolhi aqui, porque é muita coisa para a gente falar, e eu queria falar com vocês aqui, não que vocês, andando pela fé, já não saibam. Creio que todos já saibam e tenham essa liberdade em Cristo, mas para fortalecer a nossa consciência, para a gente, se porventura, encontrar algum incauto, a gente possa manifestar a fé com didática que tem em nós. E 2 palavras eu peguei aqui, chaves para essa palavra minha essa noite. Uma é no verso 16, eu vou citar a revista corrigida, que eu tenho aqui em minhas mãos, e eu quero citar para vocês, que é 2 palavras, dentro desse contexto, que mostra e fala para nós dessa nossa liberdade, por causa da revelação de Deus nos nossos corações, para que a gente saiba que a gente é 100% livre. Nós somos livres, pois somos do Senhor. O verso 16, a primeira palavra que eu vejo aqui como algo relevante a falar para vocês, é o que ele diz o seguinte: portanto, ninguém vos julgue. Depois que Paulo faz esse contexto que eu li todo o capítulo para vocês aqui. No verso 18 ele diz: ninguém vos domine. O verso 16 diz: ninguém vos julgue. E o verso 16 diz: ninguém vos domine. Posto que, se nós estamos em Cristo, livres nós somos de qualquer juízo. Livres nós somos de qualquer domínio, seja ele qual for. Se de fato a gente estiver em Cristo Jesus, a liberdade é plena, é absoluta, é completa. Aí Paulo vai tratar de coisas básicas e triviais. Eu acho que isso para Paulo era tão cansativo, que era tão básico entender e saber, e não tocar mais na questão, e não buscar mais respostas para aquilo, porque normalmente quando a gente se converte, a gente fica com algumas questõezinhas bobas a respeito de coisas tolas, sem entendimento, por causa de interpretações de grupos, e começam a dizer: isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve, né? Aí as pessoas ficam: será? E fazem cada pergunta, sabe, boba, infantil, né? As pessoas que se convertem, que são neófitos e novo convertidos, mas Paulo está tratando uma coisa que básica inicialmente. Por quê? Porque aquela comunidade já tinha aprendido o evangelho de Paulo e já estava na liberdade, plena e completa. Aí Paulo só reforça a consciência dele dizendo o seguinte: ninguém vos julgue. Aí vai dizer mais na frente de quê? Né? De quê? E que eu considero básico e trivial para nós aqui. Deve estar na perspectiva do que é cansativo até. Eles: ninguém vos julgue pelo comer, pelo que vocês comem, pela liberdade que vocês têm do vosso alimento. É claro que Paulo sabia o que Cristo tinha dito, e Paulo não estava lá com Cristo quando Cristo disse o que disse no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Estava Pedro, inclusive Pedro ainda estava com as ideias doidas, porque Pedro se dissimula lá nos Gálatas a respeito disso, por causa da influência da circuncisão, posto que os gentios comiam de tudo, mas os da circuncisão da lei ainda guardavam o kashrut, que é as leis dietéticas judaicas de Levítico, capítulo número 11. Lá tem uma lista do que poderia comer e o que não poderia comer. Pedro andando com Jesus, Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra. Ó, Marcos capítulo 7. Paulo não cita, mas vive. Você não vê Paulo citando: Jesus disse lá no Evangelho, coisas assim, mas ele vive o aprendizado sem a necessidade de citar meticulosamente aquilo que estava no Evangelho. Com certeza ele falava em particular com eles. A hipocrisia dos fariseus. Abra aí Marcos capítulo número 7, guarde o seu coração para você instruir incautos na sua jornada. O que estava acontecendo? Que os fariseus estavam lavando as mãos, os religiosos estavam considerando os discípulos de Jesus imundos, porque não lavavam a mão antes de fazer as refeições, porque os judeus faziam muitas asepsias, tomavam muitos banhos por dia. Essa era uma tradição dos anciãos de Israel. E aí Jesus, eu vou ler a partir do verso 15, para a gente entender,
o que Jesus disse ali, isso aqui basta. Depois disso aqui dito, não tem mais conversa. Não, mas ele não estava falando de quê? Do alimento, mas não era esse tipo de... A pessoa faz uma confusão e gera esse tipo de pergunta entre nós. Olha, não há nada fora do homem que entrando nele possa contaminar. Que é isso? Como assim? Nada fora do homem que eu possa contaminar, sim, no que tange a alimentação, né? Aí o cara vai dizer, e a cocaína? Você se alimenta de cocaína? É, de cocaína que você se alimenta? De entorpecente que você se alimenta? Está falando de alimentação, do que se come, da cultura que você esteja inserido. Está falando de uma cultura aqui. E o que era proibido naquela cultura, naquela religião? Eles sabiam o que era. Isso não há nada que entrando. Tinha gente que comia lá nos Galileus, dos Galileus, comiam à vontade, o que queriam comer e se alimentar. Aí ele diz, não há nada fora do homem que entrando nele não possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos, agora aqui é o que é maravilhoso, irmãos, é por isso que ninguém deve te julgar. Jesus diz, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça. A palavra é para mim, a palavra é para nós, a palavra é para você. Essa é a palavra do Evangelho. Cada um faça a sua síntese. Abrace a fé, ponha no coração e não seja subjugado por ninguém. Por ninguém. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca daquela parábola. Pedro estava ali. E os outros discípulos estavam ali. E Paulo não. E ele disse, assim também vós, Pedro estava lá, vós, assim vós, estáis sem entendimento. Não compreendeis que tudo que entra de fora não pode contaminar o homem, porque não entra no coração do homem. O meu alimento vai para o intestino, o que eu como vai para o meu ventre, passa pelo estômago, vai para o processo digestório do meu organismo, não entra no coração. O coração não é um restaurante para você escolher um cardápio, um manjar, um prato, uma comida. O coração também não é um músculo que bombeia aqui no meu peito, é a sede da compreensão das saídas da vida. E ele prossegue dizendo a eles, aos discípulos lá, porque não entra no coração, mas no ventre é lançado fora, ficando pura todas as comidas. Ficando pura todas as comidas. Que todas as comidas é essa? Todas. Todas. Chocolate não existia, está puro, pela fé, né? Está puro, é por fé. Estupidez se apegar lá a Levítico. O que é que não existia naquela época? Pipoca, não existia pipoca, doce, pizza não existia. Os alimentos de refrigerante não existia. O refrigerante vai fazer mal ao teu organismo, mas você não peca em comer nada, em tomar nada. Isso não te contamina, não contamina a tua alma, não contamina o teu espírito. Pode te inflamar, pode te adoecer a matéria, mas Jesus está falando de uma consciência da alma, do espírito da pessoa. Não é do prazer palatável, não é da comida, não é do alimento, é do pecado em si, que não entra, mas brota, emana, sai de mim, sai de você. É isso que ele está falando aqui. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Levante-se um aqui para dizer que não peca nem por pensamento, porque eu vou dizer que você é mentiroso na presença de todos. Quantos pecados nós não cometemos diariamente por pensamentos maus, pensamentos perversos, pensamentos sujos, pensamentos imorais, pensamentos homicidas. Todos nós pecamos. É por isso que eu repito o que eu disse no início. É Ele que me contamina, ele não se contamina, Ele que me purifica das minhas contaminações. Quando nos visita, porque quando o pensamento ruim vai te contaminando e você pensa naquele que purifica, logo você vence os seus pecados. O Salmo 33, lido por você, a confissão do pecado é justamente essa conexão de purificação
da visitação de Deus na nossa consciência, para livrar-nos do mal e não sermos cheios dessa contaminação que brota dentro de nós. É tudo o que sai do interior do coração dos homens. Seus maus pensamentos, os nossos adultérios, as nossas prostituições, os nossos homicídios, os nossos furtos, a nossa avareza, as nossas maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, todas essas coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Isso é que me contamina. Aí Paulo tem que tratar sempre dessas questões. Aí vira e mexe, você se depara com grupos que vão ter que dizer a você que você só glorifica a Deus se você não comer, não beber. Abre aí Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4. 1 Vamos para a Bíblia, vamos pregar a Bíblia hoje aqui. 1 Timóteo capítulo 4. Acompanha aí por gentileza, para a gente aprender. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas que são de demônios. Doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada, a palavra cauterizada é uma tatuagem de ferro, a ferradura, esse é o significado da palavra, cauterizar a sua própria consciência, cauterizada. Você já falou com um religioso? Religioso, rapaz, a gente deve respeitar, as pessoas têm o direito de escolher o que queiram crer. Mas eu já tive diálogo com religiosos que não põe na boca, que não tem quem faça. A pessoa não, para aquilo, se ela botar aquilo na boca para ela, está ferrada, está perdida, está ferrada. Por causa da cauterização, dessa tatuagem impregnada na mente do religioso. Pela hipocrisia de homem. Aí o verso 3, o que acontece? Ele está combatendo, Timóteo, como eu disse a vocês, combatendo o gnosticismo aqui. Proibindo o casamento. Eles proibiram o casamento por quê? Olha como é que eles pensavam. Como eu sou ascético, o sexo é bom, eu não dou sexo à carne, então não casa. A alimentação é boa, dá prazer à carne, então eu me torno vegetariano. Era assim que eles criam. Tudo era em excesso. Tudo era em excesso. Aí eles proibindo o casamento, era uma questão deles, proibindo o casamento. Aí, gente, aqui a gente às vezes faz uma aplicação, eu vou falar aqui com todo respeito, alguém pode ver aí que seja católico, né? E aí muita gente pega esse texto aqui, proibindo o casamento, aí diz que é uma indireta, não, uma indireta quanto à instituição católica que não deixa os padres se casarem, né? Proíbem o casamento. Mas na verdade era um combate a uma prática do gnosticismo. Proibição do casamento para quê? A centelha divina está em mim, a minha matéria é má. Então, eu não casando, eu não prolifero este mal. A centelha fica em mim, a gnose me salva e eu volto à transcendência sem gerar uma perspectiva de jogar uma centelha no corpo que aprisionará lá para sempre. Era assim que eles pensavam. Aí continua lá, irmãos, olha só. Aí, proibindo e ordenando a abstinência dos manjares da época de Paulo. Que Deus criou para quem? Para os fiéis. Para os fiéis. E para os que conhecem a verdade. A fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura. Eu uma vez conversava com uma pessoa, e ele dizendo, rapaz, olha, eu não como porco, você vai ver, o porco é um bicho tão nojento, que ele não se curva, os outros animais se curvam, ele não se curva diante de Deus, por causa da estrutura, ele não...
Foi o diabo que fez o porco, né? Deus é um Deus, rapaz, Deus é um Deus, é muito ridículo, gente. Foi o diabo que fez o porco. Aquelas simbolizações eram simbolizações antigas, de uma arquetipia antiga, de uma ilustração de um povo que andava em sombras, que precisava de uma referência para saber o que é bom e o que não é bom. Era um povo primitivo, antigo, primata. Por isso que o coitadinho do porco entrou no processo, porque fazia parte do prato dos pagãos, mas acabou em Cristo isso. Totalmente. Aí ele diz aqui, olha, eu tenho medo de porco, diz que de porco tem um bicho lá que pode, né, não sei, mas depende da criação do porco. Mas tem no alface também, um germe, uma coisa assim, mas não é isso que a Bíblia diz, a respeito da liberdade. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações e graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Deixa eu ser aqui provocativo aqui, ainda que eu seja muito humilde para não fazer isso, para me apresentar, mas se eu tiver, de fato, com fome, e eu passar, teve um dia que eu estava até de jejum, uns 2 dias de jejum, estava fazendo disse com minha esposa, lá no aí encontrei lá um trabalho, né? Tem que ter até cuidado para falar sobre isso, senão a gente pode ver, o pessoal vê que é processar. Gente, aí tinha um trabalho lá, aí diz que nas religiões afro, né? Enfim, tem trabalho na linha branca, na linha negra, aquela coisa, e tinha uma galinha lá, um negócio, tinha uma cachaça, tinha uma galinha, tinha uma farofa, coisa lá, e eu até postei por mim, olha, eu já estou com a fome, estou de jejum, eu vou já me refastelar aqui nesse frangão, um frangão bonito lá, para danar. Claro que eu estava brincando e também não vou fazer isso para me sentir... No caso, se por acaso isso acontecer, se eu tivesse com fome, tivesse uma macumba, no que quer que seja, eu com fome, sem querer me aparecer para ninguém, mas simplesmente dando graças a Deus pelo alimento, eu pegava aquele alimento, levantava aos céus, dava ações de graça e mandava para dentro. Não fica nada, eu tenho que crer. Pela oração e pela palavra são santificados. Santificados. Tem. É o que eu digo, pior é a gente que toma Coca-Cola. Porque a Coca-Cola, lá, se você orar, não tem demônio, mas a Coca-Cola, ela é muito mais inflamatória do que o franguinho que está lá assado, uma bênção. Uma bênção para quem está com fome e que anda nesse espírito, se de fato a pessoa estiver com fome. Vejam o que diz, vamos lá, vamos para a Bíblia, de 1 Coríntios capítulo 8, verso 8, verso 8, o que é que agrada a Deus? Olha só, 1 Coríntios 8, olha só, vamos lá, aí ó, ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, se não comemos, nada nos falta. Nada nos falta. Se eu como, qual o problema? Se eu não como, qual o problema? Eu faço minha dieta, é problema meu. Eu como o que eu quero, o que eu penso, não é um problema de ninguém, é meu. Eu quero comer aquilo. Se você quer comer o que você quer comer, não tem nem diante de Deus. Deus não está nem aí para o que a gente faz com o meu corpo. Está nem aí. Você sabe por quê? Vamos para Romanos, Bíblia, Romanos 14. Olha lá. Romanos 14. Vamos lá. Romanos 14. Romanos 14, verso de número 17. Eu vou ler o verso 14 e depois o 17. Olha o que Paulo diz aqui, queridos. Paulo está falando a uma comunidade que precisa ter cuidado. Agora, a gente tem que ter cuidado com o fraco na fé. Ayrton, toda se converteu agora, mas ele tem a mente aberta. Já é um cara que já pode ouvir uma palavra dele, já está ensinando. Paulo está falando a uma comunidade de pessoas que ainda estavam engateando na fé, que a gente tem que ter cuidado. Mas como eu estou falando a pessoas experientes, que já têm uma jornada com o Senhor, eu vou falar com maduros na fé. Porque o que ele diz aqui no verso de número 12? Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, primeiro 14, amado. Ponha lá o 14.
Aí, mas eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imundo. Aí o verso 17 diz o quê? Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus. Ele vai dizer no contexto aqui, bom é não comer carne e não beber vinho, para não escandalizar o teu irmão. Eu não faço, por exemplo, o vinho ou a bebida, porque ele vai dizer, ninguém vos julga pelo comer e beber. Isso é uma coisa polêmica, irmão, no nosso meio. A Bíblia não proíbe ninguém beber, a Bíblia é contra a embriaguez, a gente tem que ter muito cuidado, não deve julgar o irmão. Agora, o irmão que faz uso da bebida com moderação, tem que ter cuidado com o outro que pode estar por perto e ser escandalizado. Não julgueis pelo comer, eles bebiam vinho naquela época. Nós, na nossa cultura evangélica, temos que ter muito cuidado. Por quê? Você sabe por quê? Vamos para a Bíblia de novo aí, Coríntios, capítulo 6, verso 12. 1 Coríntios 6, 12. Vamos comer Bíblia hoje aqui, menino. É 12. Vamos primeiro para 1 Coríntios 10, 23. 10, 23, 1 Coríntios. Dez, 23, olha. Primeiro 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Espera aí. Me convém a mim. Jesus disse, quem tem ouvidos, ouça. Me edifica? É com você. Posso provar? Me edifica? Como é que as pessoas vão me ver? Como é que eu vou me comportar? Isso é um problema de cada um. Agora, 1 Coríntios 6, 12. Ele repete isso aí, Paulo. Olha só. 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou deixar dominar por nenhuma delas. Dominar. Se tiver na nossa comunidade quem aprecia um vinho, aí é um problema seu, meu amigo, não é da comunidade, não é de ninguém, você tem sua consciência, você é servo de Cristo, você se deixa dominar. Se você se deixa dominar a ponto de viver embriagado, dominado por aquilo ali, aí tem problema. E eu estou falando da gente madura, essa palavra é do Evangelho, e é pesada porque no nosso meio ninguém fala sobre essas coisas. Eu me tornei abstêmio, não é porque eu sou agnóstico, não, é uma questão de saúde, eu não quero porque é uma questão minha. Mas eu, depois de convertido, já tomei bebida alcoólica. Depois de converter, com anos já que eu não provo bebida alcoólica, mas eu, depois de convertido, já tomei, com moderação, com pessoas em ambientes de uma cabeça equilibrada. O Bruno, eu já tomei com o Bruno, acho que uns 2 anos atrás nós tomamos um vinhozinho, não foi, Bruno? No final de ano. Não é hipocrisia não, irmão. Agora, ninguém aqui é bebarrão, o Bruno não bebe, não é bebedor, eu não vivo, eu não bebo, eu não quero mais, porque é questão minha, não quero, mas ele não é hipócrita. A palavra do Evangelho, não existia isso, ninguém vos julga pelo comer e pelo beber, diz Paulo. E nem por isso aí você, com essa consciência, vai achar que você, sabe, eu estou incentivando as pessoas agora não é isso que eu estou falando a pessoas inteligentes, maduras na fé. Amém, irmãos? Eu posso ouvir um amém, irmãos? Vamos para Colossenses. Não vai dar para falar tudo, não sei nem quantos minutos eu não marquei aqui. Nós estamos falando aqui. Aí ele prossegue dizendo o seguinte, ó. Dizendo o seguinte: ninguém vos julgue pelo comer. Ah, não, está aqui, obrigado, está aqui, gente, obrigado. Pelo comer, pelo beber, ou por dias de festas. Dias de festas. E que festas eram? Esse contexto de festas era a prática do sacramento judaico entre eles. Então, que eles estavam observando todo o misticismo e agregando muito mais ainda práticas do judaísmo lá. Hoje você vê isso, mais na frente eu vou falar sobre isso aí, expor algumas coisas que a gente vê no nosso meio aqui em relação a isso aí. Por causa de dias. Não é os dias dos judeus, eles tinham o sábado semanal, aí tinha as festas e os sábados
anuais, tinha um ano sabático, depois de 6 anos, até falamos aqui sobre o sábado, eu falei sobre isso, e depois tinha o ano do jubileu, um ciclo de 7, as cabanas, então todas essas festas, o Pentecoste eles observavam, a Páscoa eles observavam, o Sucote, que é o Pentecoste, o Oquipu, o dia do perdão, eles observam, tudo isso eles observavam, e ele vai dizer que em Cristo isso se torna uma sombra, que projeta o corpo visível, que não há mais necessidade, olhando para o corpo numa consciência do Evangelho, não há mais necessidade para fazer essas coisas. Eu sei que é romântico, eu sei que é bonito, eu sei que é supersticioso, eu sei que é bacana, você tem um menorá, você tem um quipá, alguma coisa do judaísmo em casa, alguma coisa como utensílio, adorno, eu acho até bacana, só que aquilo carrega no subconsciente coletivo do cristianismo a superstição da espiritualidade, não é não? A pessoa acha que a estrela de Davi, estava vendo um vídeo agora, um pseudo-apóstolo aí está com a estrela de Davi, diz que a estrela de Davi livra as pessoas do mal. Eu comprei uma lá, que eu acho bonito usar, lá em casa, aí quando eu cheguei em casa, eu disse, rapaz, eu comprei errado, só veio com 5 pontos, ela é com 6, a bicha estava falsificada, fui lá no mercado. Ou de 5, que é 6, né? Aquela 6. Eu estava conversando com um rapaz na clínica, esses dias, quarta eu falei com ele, e aí ele disse, rapaz, cara, quando é o dia do Oquipu? Não, isso me perturbando, quando é o dia do Oquipu? Aí quarta-feira agora, eu digo, meu irmão, eu já tenho uma certa liberdade com você, nós já estamos caminhando junto, você já me conhece, já está com os 3 meses, você está falando nessa pauta aqui, eu já acho que eu tenho a liberdade de falar a verdade para você. Eu disse lá. O Kippur, gente, quer dizer o dia do perdão. Os judeus fazem isso, teve até a guerra em 1973 do Kippur. Eles atacam sempre os judeus como agora. O ataque foi no dia de Sucote, da festa das cabanas. Sempre eles pegam essas celebrações festivas para pegar Israel de surpresa, né? O Hamas agora, né? O Kippur quer dizer dia do perdão. É agora, acho que foi agora, é agora em outubro, mais ou menos, né? Aí eu disse, meu irmão, eu falei para ele, meu irmão, o dia do perdão é o dia que se chama hoje, meu querido. É todo dia, é toda hora, é todo instante. Não tem programação no Evangelho para Deus perdoar pecado em um dia. Ainda que eles digam que Deus perdoa, eles dizem isso também, mas comemoram o dia do perdão, segundo uma data histórica comemorativa de um acontecimento do passado do povo judeu, mas em Cristo isso acabou. Acabou em Cristo. Essas coisas, porque se os judeus quisessem o perdão, eles aceitavam aquele que perdoa pecados. Jesus disse, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, disse ao paralítico em Marcos, levanta, pega o teu leito e anda. Ele que perdoa os pecados da gente, ele é o do Salmo 32, ele é o Senhor revelado em carne, que não se contamina, mas tira a contaminação do nosso pecado, por causa que Ele é misericordioso em nos perdoar. Pare com isso, meu amado. Se quer fazer, faça, mas Jesus mandou assim, não, olha, se você insistir nisso, você está lá, abre Hebreus capítulo 10, verso 3, vamos para a Bíblia. Capítulo 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, podem aperfeiçoar os que a eles se chegam, de maneira nenhuma. Era uma sombra também, a lei. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais se teria consciência de pecado. Não. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Então você guardar os dias é você comemorar aquilo que por Cristo foi abolido. Você vai fazer um aniversário de pecado todo ano. Todo ano aniversariando o pecado. Isso é arcaico, é antigo, passou. Não está mais em Cristo. Até nós fizemos o ano passado, eu e o Bruno, fizemos uma live com o Wanderson sobre a Páscoa. O período da Páscoa, que tem um significado para nós.
que não é supersticioso, não é religioso, não é sincrético, não é esotérico, não é cabalístico, nada disso. A Páscoa é só uma data, em que a gente aproveita da data para trazer à memória o ocorrido daquilo que significativamente aconteceu por aquele símbolo em nós. E aí nós falávamos lá, isso, olha, Evandro, é tão comercializada essa pauta religiosa entre nós, porque tudo não passa de comércio, porque se fosse assim, a gente teria que comemorar a Páscoa, daqui a 50 dias nós teríamos que ter acho que a economia não sabe que o Pentecostes dá dinheiro, né? Porque se o capitalista souber que o Pentecostes dá dinheiro, eles fariam o dia do Pentecostes para vender coisas também. E também nós comemoraríamos a Sucote agora, a festa dos tabernáculos, que a festa dos tabernáculos era o seguinte, eles passam 7 dias lá nas tendas. Eles saem de Israel, aí montam suas tendas e ficam lá fora lembrando de quando eles eram peregrinos no deserto e andavam em tendas e o Senhor estava na tenda com eles. Tudo isso acabou, irmãos. O Natal é maravilhoso, é belo, né? Eu adoro o espírito natalino, as cores, as músicas, tudo isso eu usufruo, mas isso aí não passa de uma invenção humana capitalista. Só que a gente não vai ser supersticioso, igual alguns grupos, amaldiçoar a data e não aproveitar, não, pelo contrário. A gente se reúne mesmo e faz de conta que foi mesmo. Vai Jesus mesmo e pronto, e deixa aquilo cativar a nossa consciência de uma emoção afetiva e fraterna pelos nossos, pelos irmãos, e pronto, não passa disso. E o ovo, não é ovo de chocolate, não é só chocolate, traga para cá, acabado para dentro, um ovão de chocolate gostoso da Nestlé. Meu Deus do céu, é muita, não é não, irmão? Não, porque foi sacrificado. Eu conheço toda essa história nas minúcias dele. Queria escrever tudo aqui para dizer bobagem. Onde foi criada, como não foi, como é que as pessoas têm superstição para isso? Não, a gente só como cristão participa, sem paganismo, adorando só a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ninguém vos julga. Eu vou encerrar, porque eu acho que eu já me estendi, eu não marquei o horário aqui. Aí ele diz, ninguém vos julgue, aí mais na frente, por essas coisas. Aí ele vai dizer assim, ninguém vos domine. Olha só a palavra, ninguém vos julgue, ninguém vos domine. Aí ele vai dizer aqui, ninguém vos domine, a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos. Então eles cultuavam os aeons, que eram as emanações. Eles cultuavam como cultuavam a Cristo, que eles achavam que Cristo era uma emanação desse Deus maior, supremo também. Cristo seria. Uma das vertentes, que é muitas coisas para a gente tentar expor, não dá. Estou fazendo uma síntese, um resumo aqui. Mas dentre eles tinha os culto aos anjos. Entre os gnósticos, eles cultuavam os anjos. Dentre nós não vemos o culto aos anjos assim, tão explicitamente, mas nós vemos um culto no nosso meio a esse esoterismo, a esse misticismo. Os apóstolos de hoje estão muito misticistas. A gente vê, é um mistério nesses apóstolos atuais. Nós vemos muito esse apostolado, pseudo-apostolado, carregado. Não tem um apóstolo dos tempos modernos que não seja cheio de trabalho na mata, cheio de monte para fazer orações, né? Cheio de consagrações misteriosas, místicas e coisas assim. Eu estava com essa, Bruno mandou um vídeo para mim de um cara, e a gente tem que ter cuidado com isso, que falar para ele, que disse que a guerra lá em Israel é porque lá está o portal da transcendência, onde era o templo de Salomão, e hoje é o domo da rocha dos muçulmanos, e é por isso essa guerra, para tomar o portal, invadir e conhecer a transcendência. Eu digo, rapaz, o que eu escrevi para o Bruno não convém nem dizer aqui para vocês lá. Ele disse, eu sei o que é o portal aí. Eu digo, meu amigo, o único portal de transcendência está em João capítulo 10, verso 10, é Jesus. Ele diz, eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e encontrará pastagem. É a única porta. Aí eu digo, o problema é que muitos crentes acreditam nisso, gente. Acreditam, por quê? Salomão, ele expelia demônios, não sei se vocês sabem. Tinha um certo misticismo. Salomão, na sua velhice, via
com as suas mulheres lá nos templos, queimando incenso aos deuses pagãos, o velho. Depois de velho, perdeu a vergonha na cara e foi lá queimar incenso lá os deuses pagãos. Então, na teologia, Salomão, dizem alguns que Salomão foi o primeiro maçom. Vocês sabiam disso? Pois é. No seminário a gente aprende todas essas coisas. A pedra angular de esquina foi o tempo de Salomão, iniciou-se ali. Então, eles usam a escritura na maçonaria. Então, se você conectar Salomão ao misticismo, expelir demônio, dono da rocha, templo de Salomão, vai acabar acreditando numa aberração dessa, né? De que ali é um portal de transcendência. Aí o cara, como disse, faz isso para ganhar visualizações. E por que eu digo isso a vocês? É que ninguém vos engane, ninguém vos domine, ninguém vos engane, como ele diz aqui, e ninguém vos domine ao bel prazer, com pretexto de humildade, que é o rigor ascético, metendo em coisas que não viu, estando debaixado em sua carnal compreensão. É patético até, porque o que a gente vê, coisas que as pessoas dizem que viram e não viram nos dias de hoje, você vai dar um clique aí na rede social, você vai ver tanta babaquice, tanta mentira em nome de Deus, pessoas vendo coisas mentirosas, na verdade, e não vendo nada. Tem até um vídeo aí na internet, que está uma apóstola, sei lá, uma mulher dessas místicas, aí, espiritualizadas, ela está numa mata lá fazendo orações, aqui no celular dela, né? Aí cai uma gota, não sei se vocês já viram já, cai uma gota de água na lente, aí a lente passa a ficar bem embaçada, aí cria uma léura em torno dela assim, como se fosse saindo um encerro dela, sabe, um fantasma assim, aí ela acha com aquilo ali, eitarabacantore matolha, calabaturi calamatuia. Decanto lamature calabá, línguas estranhas, né, que eles falam e tal. Achando, se fica emocionado, aí vão falar línguas estranhas, achando que ali era uma manifestação, viam coisas que não viram simplesmente. É como uma vez nós estávamos num culto ali no Antônio Vieira, eu era da Assembleia de Deus, eu era meio reteté antigamente. Eu ainda andei nesse espaço até entender que eu não estava bem ligado. Aí nós fizemos um culto lá, um culto primitivo, sem luz nenhuma no culto. E aí o culto todo mundo era de vela, de lamparina. Tudo meio escuro, acabado. E aí eu com a máquina, na época era uma máquina, não era celular, eram essas máquinas digitais, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, né? Aí eu batendo na foto, né, do culto. Aí deu um efeito na máquina, que a luz, cada ponto de luz onde estava a irmã, irradiou como se fosse um raio assim, sabe? Como se fosse um raio. Em cada ponto de luz que estava as velas acesas, aí estava aquele culto e o raio. Aí para um pentecostal, meu irmão, aí é um prato cheio. Oh, glória! Quando se viu depois, a manifestação da glória de Deus, que ninguém vê, não percebe, você não tem olhos espirituais. Fogo! Aí o cara comentou lá, descer, babaca, seu otário. Eu fiquei injuriado que amaldiçoei o cara. E o cara estava certo. Passa por isso, eu passei por isso, a gente passa por isso. Sabe quando a gente passa por essas coisas? Porque ele diz aqui, olha, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Tudo é compreensão de carne, né? Aí, olha, para a gente concluir, eu vou fazer essa leitura aqui agora. E não ligando a cabeça. Vem cá, liga a cabeça, vê a prática, vê assim. Me perdoa os pentecostais, mas, gente, o que eu achava era o seguinte: o Pai e o Filho estão ali em cima, o Espírito Santo está fazendo aquela bagunça lá, vai ser disciplinado o Espírito Santo, porque não pode um negócio desse. Às vezes era tanta loucura. Aí você faz uma pergunta assim. Isso só contra o excesso do pentecostalismo. Não tem nada contra o pentecostal, não. Ligando a cabeça. Aí você diz assim: Cristo faria isso? Isso, sinceramente, é assim que Cristo se comportaria?
Pergunte-se. Em certas coisas, se aquilo se parece com Cristo, se Cristo faria aquilo, se de fato faz parte de uma consciência em amor evangélica. Porque se você não ligar o corpo à cabeça, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, para ir crescendo em crescimento de Deus, não vai a lugar nenhum. Aí ele diz, para concluir: se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vocês vos carregam ainda de ordenanças, como se vivessem no mundo. Aí não toqueis, não proveis, não manuseis. As quais coisas, põe aqui o verso 22 aqui, amado Jordão, verso 22, que eu gosto da tradução da NVI, fica mais explicado para a gente aqui, ó. É Colossenses 2:22, eu gosto dessa tradução aí, melhor que essa, porque ele vai dizer: as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo a doutrina dos homens. Olha, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos. Não, é a mesma coisa, então não é a NVI não, é a corrigida, né? É a NVI, eu gosto da tradução NVI, que dá uma explicação, fica mais fácil de se entender. NVI, né? Todas as coisas estão destinadas a perecer pelo uso. Eu gosto mais dessa tradução. Destinado, pois se baseia em mandamentos e ensinos humanos. Perece. Outro dia eu conversava com o Bruno, vi um certo pastor aí, disse que para dormir ele tem que glorificar a Deus. Ele tem que botar uma roupa aqui, uma calça aqui, uma meia, porque se Deus voltar ele tem que estar preparado. É verdade, isso é verdade. Nos dias atuais. E há doutrinas antigas, mas todas as coisas estão destinadas a perecer pelo uso, porque tudo o que é doutrina humana vai se vencendo. Você começa a observar, depois você vai achando isso aí não tem mais fundamento, minha gente. Não tem fundamento. Porque se baseia em mandamentos e ensinos de homens. Não vou me estender e vou encerrar aqui. As quais, na verdade, têm alguma aparência, às vezes a gente acha que há sabedoria, nos quais tem alguma aparência de sabedoria, em devolução voluntária, humildade do corpo. Põe o outro verso aí, o último aí, Jordão. O verso 23, para eu ver como é que está essa tradução aí. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, que era a prática deles, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da nossa carne. Por mais não que te disserem, mais impulsiona isso. As mães aqui, os pais, o ato proibitivo só catapulta o desejo do filho de pecar. Se você não faz, menino não vai, menino não faz, menino não faz, o menino vai ficar com uma vontade, vai haver um bicho de vontade, vai acabar fazendo. Na religião do mesmo jeito. Religião, quanto mais ela for legalista, não pode, mais pecado debaixo do tapete, o cara fica praticando no escuro, não trata nunca, porque fica com vergonha, não trata. Tudo que anda nesse caminho aí, só faz impulsionar a carne para o pecado. Tudo é diálogo, tudo é conversa, tudo é amor, tudo é sabedoria, não é gnose, é sabedoria de Cristo. Atos de proibição acontecem de maneira sábia, de vez em quando, vai viver proibindo, você vai ver onde vai dar esse negócio. Não é, Noã? Não é, Noã? Rapaz, não proíbe, de vez em quando só. Não é de estar pegando no pé, não. Tem que, tá. E ela obedece. A gente chega e chama: minha filha, não é assim e tal, e obedece. Até agora, graças a Deus, é assim que a gente tem andado. Ela já passou por um período, no início, assim, acho que ela nem lembra, né? Que era meio ascética, aquela coisa. Menina, não pode ver isso, menina, não pode tirar daquela coisa. Hoje a gente já diz o porquê que não pode ver. Não é aquela coisa, me dá isso, não, minha filha. De vez em quando a gente toma, claro, uma atitude mais dura, mas não é assim. Repetidamente, sempre nesse caminho, porque vai gerar compulsão pro pecado. Esparrama isso aí, isso é coisa séria. Isso aí até psicologia simples, qualquer psicólogo vai falar sobre isso aí, psicanalista vai falar sobre isso aí. Fiquem de pé, em nome de Jesus. Orar. Foi orado por quem? Foi orado pela
aniversário da irmã. Tem alguém enfermo? Doente? Gilmar está doente, tá? Está doente? Aqui tem alguém doente? Tem? Alguém enfermo? Pronto, orar. Tem enfermo? Pronto. Vem aqui na frente, por favor, por gentileza. Enfermo, estão doentes. Tem mais alguém enfermo? Não, né? Não? Não? Tem alguém aí angustiado? Angustiado. Muito angustiado. Tem alguém aí angustiado? Vem aqui na frente, por favor. Tem? Eu vou orar por você, onde você está. Pai, eu quero te agradecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, por esse culto, por essa reunião, por esse ajuntamento. Aqui essa noite. Eu quero pedir a tua bênção sobre todos nós. Eu quero te apresentar aqui a vida do Gilmar, nosso irmão querido, amado, que não pôde vir, posto que ele é um membro frequente, ativo na tua comunidade, na tua casa, na tua igreja, e que foi acometido de uma enfermidade que eu não sei o que é, mas tu sabe o que é. De modo que eu peço pela vida dele, que o Senhor abençoe e restaure a sua vida. E haja com bondade e com misericórdia sobre o seu corpo nessa enfermidade. Restaure para a glória e louvor do teu nome. As tuas irmãs, André, Marilene, que aqui estão, e vieram receber orações. A Marilene já é um caso crônico e que está aguardando, esperando em ti. O caso dela é um caso que nós invocamos a tua intervenção. Posto que tu não és o Deus deísta, que eu disse no início da mensagem, tu é o Deus teísta, que intervém em nós e que opera entre nós. E que tu não te contaminas, muito pelo contrário, tu nos descontaminas a nossa vida. Eu sei que tu podes descontaminar até da doença física, porque eu sou crente, eu creio no Evangelho, eu creio na tua palavra, eu creio no teu poder, eu creio, Pai. Podemos ser considerados como os loucos, mas eu sei que tu ainda opera milagre. Opera milagre. Tu pode operar milagre, hein? Deus opera milagre. E nada é dificultoso para ti quando queres operar. E tá, Marilene, Pai, mais uma vez aqui na frente, recebendo a oração desse homem que se contamina, mas se purifica pela tua palavra. Está orando o Deus que pode curar, que pode restaurar, que pode aliviar, que pode tirar todas as dores e todas as amarguras enfrentadas nessa má enfermidade. E eu te peço por ela, Senhor. Tem anos enfrentando esse processo, está nessa fila. Põe a tua mão e abençoa a tua filha, para que tudo ocorra segundo a tua vontade, segundo a nossa vontade, segundo a vontade dela, que é se restaurar e ser abençoada, por intermédio desse órgão, em nome de Jesus. Eu oro por André, que veio aqui na frente também. É André, não, Adriana, né? Adriana, desculpa. Trocando os nomes, eu oro por Adriana também, Pai, que veio receber oração. Não sei qual é a enfermidade dela. Não sei e não conheço a sua dor. Mas eu conheço a Ti. E cura também toda a enfermidade, tanto uma mais grave como uma mais simples. Eu oro pela vida dela. Eu oro, Senhor, e continuo orando pela restauração do ente querido dela, apresentado a todos nós aqui, está no processo de reabilitação. Intervenha, haja e cura, Pai, a vida dela, para que ela se restaure o quanto antes e possa se alegrar com saúde na Tua presença. Eu oro por todos nós, te agradecendo porque o Senhor nos trouxe aqui e nos fez nos reunir em torno da Tua palavra, em torno do louvor ao Teu nome, em torno desta comunidade, na presença dos irmãos e na Tua presença. Despende sobre nós a Tua bênção e nos leva para casa em paz e em segurança. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém. Amém.
Quanto tempo foi?